Glória a Deus, querido, bom dia, mais uma vez aqui, voltamos para a terceira mensagem de hoje com o tema Meu Exame como Obreiro, porque Jesus disse, eu venho sem demora, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quem é sujo se suje mais, quem é limpo se limpe mais, quem é justo continue fazendo injustiça, porque eu venho sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Apocalipse 22, 12. Então, por causa disso, estamos estudando já há 26 dias com 26 mensagens de 80 minutos, e hoje em áudio e vídeo, sobre esse tema, Meu Exame como Obreiro. Você está conosco aqui, entrou pela primeira vez no áudio ou no vídeo pelo YouTube e quer receber essas mensagens gratuitamente, daqui para trás, em áudio, para você estar lá, lavando seu prato na cozinha, ou dirigindo seu carro ouvindo o áudio, gratuito. Entra aí no meu privado e diz, meu irmão, eu quero as mensagens em áudio, desde o primeiro, Meu Exame como Obreiro. Então nós estamos aqui, irmãos, há mais de 6 anos nessa escola bíblica aqui, todos os dias pela manhã cedo, enviando mensagem para você de alerta, dizendo, Jesus vai voltar, e Ele vai requerer o nosso trabalho como cristão, a nossa vida cristã, o que foi que a gente fez pelos outros, principalmente com o verdadeiro ensino bíblico, que transforma, que muda a pessoa numa nova criatura, para mudar esse mundo aí de tanta corrupção, tanta maconha sendo liberada pelo governo, principalmente agora. Multidão de países tem um negócio chamado Marcha da Maconha, multidão de maconheiro e traficante de drogas, andando na rua gritando, dizendo, libera as drogas, presídio superlotado, por causa de liberação de droga. Países que não liberam as drogas já tem multidão de crime nas ruas, e a raiz é as drogas. E o cristianismo veio para fazer o quê? Para olhar tudo isso e ficar calado e dizer, sou cristão, e não tem ação, nem ensino, nem prática, nem alerta nenhuma para esse mundo? Cadê as obras então suas? Tiago 2,17 em diante diz, a fé sem a obra é morta. Quer dizer, tua vida é morta como cristão, você é um morto para Deus, porque você está vendo tudo isso, não fala para ninguém, e não investe naquele que de verdade está tentando fazer aquilo que você não pode fazer, que é ensinar pessoas com respeito a serem treinadas para a vida cristã diária, da qual Deus vai cobrar as obras de cada um. Hoje nós estamos falando da segunda epístola de João, que está bem perto do Apocalipse, onde Jesus fala dos falsos mestres. Através de João, ele alerta que quem saúda um falso mestre, ele tem parte nas suas más obras. Quer dizer, o diabo está usando ele para fazer obras, e você não sabe que é Satanás. Por isso que tem o tema más obras em 2 João, aqui 3,11 diz, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Mas quer dizer obras malignas. Toda vez que você dá um ensino errado, é o diabo que está te usando. Toda vez que você está numa igreja onde tem um ensinador falso, você aplaude, você investe, você ainda diz, eu estou lá, sou membro de lá não saio, nasci nessa eu morro.
você vai aplaudir lá ele no inferno, meu amigo. E você não sabe disso, então tem que ter um ensino. Olha, eu quero tratar do tema prevaricadores, que está aí nesse tema. Quem são esses pregadores? Aqui diz, versículo 9, 2 João 1,9 diz: todo aquele que prevarica. Então a palavra prevaricar, como eu disse para você, a maioria das traduções da Bíblia não traz essa expressão prevaricar. Por isso eu peço sempre que você digite aí a Bíblia no teu celular e coloca do lado tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, porque se você não entender a palavra prevaricar, você não vai entender de onde saiu esse tipo de pregador. Então a palavra prevaricar, que Cristo usa através de João, essa mensagem, para escrever essa carta, prevaricar significa fugir do dever, ou melhor, aquilo que ele já deve, porque já sabe e agora deve, porque não pratica. Então quem é esse tipo de pregador que está agora trazendo uma doutrina falsa para a igreja? É alguém que um dia já foi de uma igreja verdadeira, já esteve perante um verdadeiro ensinador, como João aqui. João, quando escreve essa carta para aquela igreja, muitos anos antes, ele, Paulo e outros, Apolo, Pedro, estiveram naquelas cidades, ensinaram, doutrinaram, repetindo o que Jesus havia dado como mandamentos, como leis para o cristianismo. E agora, esses pregadores, o tempo vai passando, cada um começa a dizer: bem, o que interessa agora sou eu, é do meu jeito, é como eu quero, é para engordar minha carne, então vai ser do meu jeito. Prevaricar, irmão, é aquele que já sabe, que já ouviu, que já conhece, mas simplesmente o dever, a submissão àquilo que ele já sabe, ele joga para trás. Isso é prevaricação. Então, essa pessoa é alguém que um dia já tinha algum conhecimento bíblico verdadeiro, como, por exemplo, deixa eu te dizer uma coisa: a maioria das seitas satânicas que existe hoje, irmão, elas vieram do verdadeiro cristianismo. Os primeiros cristãos começaram o cristianismo de 2000 anos atrás, e muitos depois que se levantaram para ser líder, porque é normal um líder viver até 100 anos no máximo, 120 anos na época, depois vai ter que nascer outro para ser líder. Por isso Deus tem esse compromisso de estar repetindo a verdade sempre, para que outros nasçam com a mesma verdade e repliquem essa verdade para outros. Mas muitos não fizeram assim, como na época de João, existe hoje também. Por exemplo, há 100 anos atrás nasceu muitas seitas heresias, como os Mormon, que usam uma Bíblia escrita assim, os Mormons, escrita assim, o Evangelho dos Santos dos Últimos Dias. Porque eles pegam um monte de coisa do Evangelho, da verdadeira Bíblia, a verdadeira mensagem, muda para colocar um homem chamado José Smith, que fundou os Mormons há cerca de 100 anos atrás, numa cidade chamada Salt Lake City, nos Estados Unidos, um dos locais mais ricos dos Estados Unidos, que eles se tornaram homens riquíssimos, os Mormons. Então, é uma das denominações mais ricas do planeta, que se dizem cristãs. Mas o que esse homem fez? Ele fez uma Bíblia onde tem um monte de mistura. Primeira grande mistura
foi quando esse homem chamado Smith, lá em Salt Lake City, você pode colocar no Google aí que está toda a história dos Mormons, como nasceu os Mormons. O José Smith diz que foi um anjo chamado Moroni que apareceu para ele e disse: todas as Bíblias estão erradas, todas as religiões estão erradas, o cristianismo daí está todo errado. Eu vou te dar uma única religião verdadeira chamada os Mormons. E eu vou te citar as palavras que você deve ouvir e escrever nesse livro, numa cidade chamada Palmyra, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Então, a história desse homem maluco, porque Gálatas 1, 6 ao 9, Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vier trazer outro evangelho que não seja aquele que já temos ensinado, seja maldito. Então aquele anjo, o que ele fez? Diz o José Smith na história dele, que o anjo pegou umas placas de ouro que estavam enterradas no chão, e nas placas de ouro tinham letras incompreensíveis para o ser humano, e o anjo traduziu para ele um monte de baboseira misturado com coisas da Bíblia, e ali se formou os Mormons, entendeu? Que eles podem, principalmente no início dos Mormons, o líder teve um monte de esposa. Todos os líderes dos Mormons no início, todos tiveram muitas esposas e muitos filhos, e eram Mormons, porque um dos mandamentos do início era esse. Abraão teve não sei quanta mulher, Salomão teve, Davi não sei quanta, eu também tenho. Aí o anjo diz: tu pode ter. Morreram como adúlteros, porque o Novo Testamento é uma lei totalmente diferente do Antigo Testamento, principalmente nessa área. Adúltero no céu não vai entrar. 1 Coríntios 6, 10, Efésios 5, 5 e diante, não entra no céu, e o diabo sabe disso. Então, dito uma religião, os líderes moradores tudo gritando no inferno, porque o diabo diz: tu pode ter muitas mulheres, e eles tiveram muitos filhos no início. Esse José Smith, então, teve muitas esposas, ele morreu, quem sucedeu ele também teve muitas esposas, muitos filhos, e tá aí os Mormons por aí, entendeu? O cara vai pra discoteca, toma cerveja e um monte de doidice, escuta a música do mundo e diz: eu tô falando de Jesus, de Cristo, de não sei o que. Então presta atenção, meu irmão. O Paulo diz que, estou lendo João. João disse: quem prevarica e não traz esta doutrina, ele não tem Deus. Então pode ser Mormon, pode ser as Testemunhas de Jeová, que também foram fundadas há 100 anos atrás, mais ou menos. Um homem chamado Charles Taze Russell, que era de uma igreja batista, inventou que ele não acreditava que Jesus é Deus, mesmo tendo ouvido muitas vezes na igreja batista que Jesus é Deus. E ele pega uma Bíblia, rasura ela todinha, tira da Bíblia todos os versículos onde diz que Jesus é Deus, vende essa Bíblia por aí, fica rico com uma Bíblia mentirosa, e é hoje uma das maiores denominações do mundo no estilo do cristianismo, é as Testemunhas de Jeová. Quem não sabe e não ora dizendo: Deus, isso daí é prevaricação ou não? Essa religião tem Deus ou não tem? Quem não quer saber disso, morre, e só depois que morre vai entrar em Mateus 23:15. Viu? O inferno para quem ensinou e o inferno para quem está ouvindo e acredita e utiliza aquilo ali como ferramenta para os outros e para si mesmo. Então,
O que é um prevaricador? Aqui na Bíblia várias vezes você vai ver o prevaricador. Por exemplo, Isaías, no ano 700 a.C., no capítulo 1 do livro de Isaías, você já via Deus cobrando de Israel a prevaricação e o que eles faziam no culto por ser prevaricador. Ó, Isaías 1, verso 1 em diante diz: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Está falando daquele povo, daquela geração. Por isso Deus levanta Isaías para avisar que aquela geração era uma geração prevaricadora, mesmo eles tendo um culto todo sábado, prédio exclusivo para uma religião só para o Deus único que criou o céu e a terra, líderes pagos que recebiam dinheiro só para ensinar. O povo chamava de levitas, mas todo mundo era prevaricador, quer dizer, tinha lá a lei, tinha o culto, tinha os louvores, a oração, a adoração, mas Deus chamava eles de prevaricadores. Será que hoje tem muita gente no mundo inteiro assim? Claro que tem. E olha o que ganha com isso. Olha aqui, ó, versículo 4 diz: ai da nação pecadora. Quer dizer, quando você é um prevaricador, primeira coisa, você está em pecado grave, porque tem coisa da Bíblia que você nunca vai ouvir daquele tipo de pregador. Por isso Deus não quer que tu receba ele na tua casa, que tu não vá para esse tipo de igreja, não participe desse tipo de religião. Ou então quem paga é tu, e tu só vai ver quando você morrer a loucura que você fez, porque você está em pecado. Ele diz: ai da nação pecadora, quer dizer, tu vai pagar. Por quê, irmão? Porque, por exemplo, uma igreja que não ensina que mentiroso não entra no céu, e você nunca ouve isso do teu líder, e você morre na mentira, ou aplaudindo a mentira, ou vivendo ela, você está fomentando nessa geração um monte de outros para fazer igual ou pior. Numa igreja onde não fala de homossexualismo, de 1 Coríntios 6,10, que diz homossexual não entra no céu, e você está lá, onde nunca ensina isso, pelo contrário, diz Deus é inclusivo, Deus quer todos, vai levar todos para o céu, que agora é a hipergraça, é só a graça, é só cantar e orar e vamos todo mundo para o céu. Você está em pecado grave, porque você é prevaricador, quando você já sabe e faz de conta que não é contigo. Então ele diz: ai da nação pecadores, Isaías 1,4, povo carregado da iniquidade, da semente de maligno. Olha como é que Deus chama Israel, povo de Deus, semente de maligno. Que é um semente de maligno? Teu pai era do diabo, do mal, do Satanás, tua avó era, eles passaram isso para ti, você está repetindo para teu bisneto, para seja quem for. Se Deus não levantasse alguém como Isaías para falar, você ia morrer nisso. Muitos da época de Isaías foram avisados, não se arrependeram, morreram também, chamados pelo próprio Deus de semente de maligno. Quer dizer, o diabo usou pai, mãe, avô para semear uma mentira, como se fosse verdade religiosa, e Deus está dizendo: ai de você, porque o mundo está cada vez mais corrompido, porque quando não tem mandamentos, não tem leis,
Não é, irmão? Cada um faz o que quer, e quem bebe cachaça bebe, vai para a igreja, sai dali, quem é gay, quem trai, quem mente, quem é político corrupto é. Não tem quem ensine mandamentos, não tem quem deixe de ser prevaricador, uns porque querem viver essa vida de prevaricação, ou melhor, já sei, mas não atendo, e outro porque não tem um ensinador, que é esse do caso de 2 João 1, 10 e 11, quem não traz a doutrina, e você está lá aplaudindo. Eu quero esse tipo de igreja, que não tem esse tipo de ensino, que eu tenho que ter para me ir para o céu. Eu quero essas igrejas que dizem, eu estou salvo, mesmo sem mandamento nenhum, para mim ser salvo. Tenha cuidado. O Ezequiel também chamou aqui, ó, que veio muito depois de Isaías, no capítulo 2, ele falou também dos prevaricadores, que também era o povo de Israel, chamado de povo de Deus, da época de Ezequiel. Ele diz, ó, Ezequiel 2, 1 em diante, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então, Deus está dizendo, você é prevaricador, você é rebelde. Quando você está numa seita religiosa, aplaudindo como se fosse cristianismo verdadeiro, você está em rebeldia. Como vou saber disso, pastor? Para mim não ser igual o povo da época de Ezequiel, que Deus foi obrigado a levantar Ezequiel para avisar que aquela geração é chamada de povo rebelde, porque era prevaricador. Então vai orar, já que eles todos têm a palavra. Ele diz, é a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, mas lê só lá onde ele manda tu ler, e quando lê do jeito dele, ele explica do jeito dele. Então tenha cuidado, você tem que orar e dizer, Deus me revela que líder é esse. Se não é um líder igual um fariseu, que suas pregações só servem para me levar para o inferno, de Mateus 23:15, me mostra, meu Deus, para me sair disso daí. Nunca investi 10 centavos num negócio desse. Ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos para a quarta e última mensagem de hoje sobre esse tema. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.